Palavra de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui nesta matriz de Nossa Senhora dos Remédios, nesta manhã rezando conosco, com todo o calor, esta liturgia, da liturgia sagrada e divina, do terceiro domingo do tempo comum, reverendos diáconos e irmãos e irmãs, que estão em casa e que conosco também rezam pela nossa Pascom, pela Web TV Três Rios e pela Rádio Cruzeta FM. Iniciei este momento de partilha da palavra, que também chamaram de sermão ou homilia, com esta música, porque o terceiro domingo do tempo comum foi instituído pelo Papa Francisco como o domingo da palavra de Deus, a palavra que, como nós cantamos no canto inicial, é luz para os nossos passos, é lâmpada luzente em nosso caminhar. E aí, nós cristãos católicos precisamos dar atenção a esta palavra, porque é por meio dela que o Senhor fala ao nosso coração. Talvez alguém possa dizer assim: vocês ficam dizendo, escutem o Senhor Deus, mas Deus não me fala. Aí nós poderíamos perguntar: será que nós damos atenção à sua palavra? Será que nós a lemos? Será que nós a meditamos? É pela palavra que o Senhor fala aos nossos ouvidos e ao nosso coração. E aí Jesus, várias vezes, quando ele está no seu movimento de ensinar os seus discípulos, ele diz: é preciso escutar o que eu digo. E aí, certa vez, eles estavam reunidos, foram dizer que a sua mãe estava ali fora. Ele diz: aquele que faz parte da minha, aquele que ouve a minha palavra e põe em prática, esse é parte da minha família, torna-se meu irmão, minha mãe, minha irmã. Ou seja, somos, portanto, a partir da palavra de Deus, somos irmãos uns dos outros, somos o corpo místico de Cristo, somos os filhos de Deus. Então, quando o Papa Francisco instituiu o domingo, o terceiro domingo do tempo comum como o domingo da palavra, tinha esse intuito, que possa despertar em nós o desejo de amar mais as Sagradas Escrituras, de lê-la, de meditá-la, de rezar com ela e transformar as suas palavras em vida. Repito, ouvimos Deus quando damos atenção à sua palavra. E o que nos dizem as leituras de hoje? Em primeiro lugar, nós partimos do Evangelho. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 1. A palavra de Deus é fonte de vida e é fonte de transformação. A primeira parte do Evangelho que nós ouvimos hoje, Lucas dizendo porque decidiu escrever o Evangelho. E ele dá um destinatário ao seu Evangelho. O destinatário do Evangelho é Teófilo. Teófilo significa amigo de Deus. Não necessariamente uma pessoa, pode ser uma pessoa, mas todo aquele que quer ser amigo de Deus é Teófilo. A palavra que Lucas escreve, o seu Evangelho, é para aquele e aquela que quer ser amigo ou amiga de Deus. Nós queremos ser amigos de Deus? Esta palavra é para nós. Eu escrevo a você, caríssimo Teófilo, eu decidi colocar cronologicamente os fatos e resolvi escrever para ti, excelentíssimo Teófilo. Então,
somos amigos de Deus, somos excelentíssimos para Lucas e foi para nós somos os destinatários desta palavra. E a palavra, ela quer ser fonte de vida e de transformação. Por quê? Porque na segunda parte do Evangelho, Lucas descreve o início do ministério de Jesus. Domingo passado, quando nós celebramos o segundo domingo do tempo comum, era João o autor do Evangelho. E ele escreveu e ele destacou o início do ministério de Jesus nas bodas de Caná. No meio das pessoas, Jesus está ali e realiza o seu primeiro sinal, transformando a água em vinho, e diz que era o vinho melhor. E eu dizia naquela ocasião, porque Deus quer nos oferecer aquilo que é melhor. Deus não quer oferecer a nós aquilo que é meia boca, aquilo que é mais ou menos. Não, Ele nos oferece o melhor. O Senhor vai nos oferecer o melhor. Hoje é Lucas quem escreve e dá destaque ao início do ministério de Jesus. E o início do ministério de Jesus acontece na sinagoga e Jesus dá atenção à palavra. É bem verdade que ele está se referindo aos profetas, mas ele mesmo é a palavra. E aí, quando ele lê o livro do profeta Isaías, então ele lê a passagem profética que diz: o Senhor me ungiu e me consagrou para anunciar a boa nova aos pobres, para libertar os cativos, para dar vista aos cegos, para proclamar um ano da graça do Senhor. O Senhor está junto com o seu povo e a partir da palavra ele começa o seu ministério e dizendo que aquilo que ele anuncia é para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Também como João, o vinho melhor é para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Portanto, a palavra de Deus, ela sempre é uma palavra que, sendo proclamada no passado, mas ela se torna atual. Ela é sempre nova e sempre atual. Aquilo que foi anunciado aos antigos vale para hoje. É uma palavra que se identifica com a nossa realidade. É uma palavra que se identifica com a nossa realidade. O Senhor continua nos dias de hoje querendo anunciar a nós a sua boa nova, a boa nova da salvação. O Senhor continua hoje querendo nos libertar do nosso cativeiro, que podem ser as nossas mazelas, que podem ser os nossos pecados, que pode ser a nossa cegueira. O Senhor continua hoje, trazendo para nós a sua graça. E é interessante que a igreja está celebrando o ano jubilar, o ano da graça do Senhor, e já naquele tempo Jesus proclamou o ano da graça do Senhor. Veja como a palavra de Deus é sempre atual. Então, assim como o povo reunido na sinagoga, hoje, aqui em Cruzete e nas diversas comunidades onde nós vivemos o nosso cotidiano, nós somos chamados a ouvir a palavra de Deus com reverência, nós somos chamados a reconhecê-la como luz das nossas vidas, porque a palavra de Deus tem o poder de transformar a nossa história, de dar sentido à nossa existência e, ao mesmo tempo, de renovar as nossas forças para que nós possamos viver como discípulos do Senhor. É amigo de Jesus aquele que o acolhe com fé, é amigo de Jesus aquele que anda com ele, é amigo de Jesus aquele que escuta a sua palavra, é amigo de Jesus aquele que, por amor, escolheu estar sempre unido a ele. Outro destaque que nós temos hoje nas leituras que nós ouvimos é a unidade do corpo de Cristo. E onde está isso, Padre? Na Bíblia, que eu não sei. Está na segunda leitura que nós ouvimos, uma leitura um pouco longa, é o capítulo 2 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, onde ele fala da diversidade dos membros. Nós somos diversos, somos múltiplos,
nós temos características, mas nós formamos um só corpo. Todos nós unidos formamos um só corpo e cada um, separadamente, é um membro do corpo de Cristo. Mas nós estamos unidos pelo vínculo do amor e nós estamos unidos neste corpo pela unidade do Espírito que foi derramado em nossos corações no dia do nosso batismo. Lembrem-se, nós não recebemos o Espírito só no dia da crisma. No dia do batismo, nós já recebemos o Espírito Santo. E recebemos para que nós, de fato, estejamos como membros do corpo de Cristo, na nossa diversidade, unidos por esse vínculo do amor e da unidade do Espírito. E porque nós fomos ungidos naquela ocasião, para nós nos tornarmos testemunhas, para que nós sejamos sacerdotes e para que nós formemos essa nação real, que é o corpo de Cristo. Então, São Paulo usa a imagem do corpo para nos ensinar sobre a unidade da comunidade cristã. Somos muitos, existe uma canção que às vezes cantamos e às vezes os nossos corais não olham a liturgia e se esquecem de trazer essas músicas da palavra de Deus aqui. Eu não estou dizendo só com vocês não, viu? Acontece em todo quanto é canto, é geral. Aí, por exemplo, hoje a gente podia ter cantado no canto de entrada, somos muitos, mas formamos um só corpo. Mas também cantamos uma música que dá certo, o Senhor é minha luz, como foi? O Senhor é minha luz e salvação, porque também dá certo, a palavra de Deus é luz e salvação. Então, nós somos muitos, mas formamos um só corpo. Isso quer dizer que cada membro tem a sua função, mas todos nós somos igualmente importantes para o funcionamento do corpo. Até mesmo São Paulo faz uma alusão àqueles membros do corpo que às vezes nós não damos muita atenção. Talvez a gente tenha o desleixo pelos pés, mas quem nos faz ficar de pé, senão os nossos pés? Então, importante isso. Depois, a primeira leitura que nós ouvimos fala da importância da celebração da palavra na comunidade. E aqui eu já faço eu não sei, eu não quero dizer a palavra crítica, mas uma observação. Muita gente, se a gente destacar um diácono para ir na comunidade fazer a palavra de Deus, talvez a gente algumas pessoas não queiram ir porque não é o padre, não é? Aí vocês imaginem que na Amazônia, não precisa ir muito distante não, na Amazônia, quando nós não temos ali a realidade do nosso Siridó, quando nós temos muitos, graças a Deus, sacerdotes, aqui em Cruzeiro nós temos 2, e aí naquelas comunidades que não tem, quando os ministros vão celebrar a palavra, aí eles dão valor. Aqui nós não damos muito valor, mas o governador Neemias, ele dá importância à palavra, e ele chama o Esdras para que naquela ocasião ele possa falar da palavra de Deus. Então, essa primeira leitura mostra o povo reunido para escutar a palavra de Deus, que foi proclamada por Esdras. O povo vai ali com emoção, certamente já havia muito tempo que não escutava essa palavra, até porque essa leitura de hoje, ela está dentro do contexto, que nós diríamos assim, do exílio. O povo foi colocado distante da sua comunidade, foi exilado, muitos deixaram as suas memórias e a sua realidade de povo escolhido para viver outra experiência, até dentro do paganismo. E então, quando teve alguém para proclamar a palavra, eles foram ali com profunda emoção para ouvir. Diz o texto: não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor é a sua força. Eles choravam e tinham reverência ao ouvir a palavra de Deus. Por isso, como nós dissemos no início, essa cena, que é muito marcante da primeira leitura, deve também nos encorajar nos dias de hoje a darmos importância
e a celebrarmos a palavra de Deus como comunidade. Porque nós não estamos isolados de jeito nenhum. Nós precisamos uns dos outros para crescer na fé, para viver a palavra. E a alegria do Senhor, que foi anunciada por Neemias, também será a nossa força. A alegria do Senhor será a nossa força. Quando a gente celebra e quando o diácono nos despede, muitas vezes ele diz: a alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Isso não foi tirado do acaso, não. Isso é palavra de Deus. Toda a Eucaristia que nós celebramos está embasada na palavra de Deus. E aí ainda tem algumas pessoas que nos acusam de dizer assim: os católicos não dão atenção à palavra de Deus. A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Onde está isso? Na palavra de Deus, no livro do profeta Neemias. Então, hoje, concluo, domingo da palavra, que seja uma inspiração para que nós católicos, devotos piedosos, possamos acolher esta palavra sempre, meditar com ela, rezar com ela e colocar essa palavra em prática. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.